Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Que alegria poder chegar a esta casa e poder participar mais uma vez de um culto de adoração e de louvor ao Senhor nosso Deus. Eu quero tributar a Deus toda a minha gratidão, pois eu sei, queridos, que é o Senhor quem conduz todas as coisas. Nada foge ao plano do Senhor nosso Deus. Vosso pastor presidente, ele já falou aqui algumas informações, e pastor Euclides, eu fiquei aqui abismado o senhor ter puxado toda a minha capivara, né? Mas eu quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor, da irmã Licinha Valadares, uma família que há muito tempo tem servido a obra do Senhor, tem realizado a obra do Senhor. E como eu estava dizendo, eu tenho certeza que nada foge ao propósito divino. Pois o pastor Elias Torralbo era o pregador de vocês aqui nesta abertura, e ele está em um compromisso e houve uma complicação na viagem de retorno dele, de forma ele não conseguiria estar aqui. E nesse inteirinho recebi a ligação do vosso pastor, pastor Euclides, perguntando sobre minha disponibilidade, e eu na verdade disse que eu tinha um trabalho local. Hoje, exatamente agora, a minha esposa, a irmã Adriana, está num culto também com as mulheres, lá de Pinheiros. E ela é a coordenadora setorial daquele trabalho, então por isso ela não está aqui. E eu confesso que no início da semana me planejei para estar num culto com irmãs, só que era lá em Pinheiros. Mas o Senhor que cuida de tudo, Ele diz, não, são outras irmãs, em outro lugar, mas também será com aquelas que glorificam a Deus, adoram a Jesus Cristo, e é uma bênção, glória ao nome do Senhor. Portanto, pastor, meu agradecimento. Eu creio que o senhor não me conhecia. Sim, pode deixar, né? Darei um abraço ao nosso pastor presidente, pastor José Wélito Bezerra da Costa, nosso pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente e presidente da CGADB. Por bondade divina, estamos auxiliando os nossos pastores lá no setor 34, o setor de Pinheiros. E é Deus quem faz essas coisas, portanto, eu creio que eu estou aqui dentro da direção de Deus, na vontade de Deus. E se você deseja ouvir o que Deus colocou no meu coração, diga amém. Agradeço a Deus pela vida do meu companheiro, pastor Jefitá Filho, é o nosso secretário setorial lá. E era uma viagem um pouco mais longa. Ele é policial rodoviário, diz, rapaz, você vai dirigindo, até porque facilita um pouco o meu trajeto. E eu confesso aos irmãos que quando eu coloquei no Waze para chegar aqui, o horário que eu saí de casa estava dando que eu chegaria aqui às 18h30. Mas, sendo sexta-feira, tivemos muita dificuldade para chegar aqui e acabamos chegando um pouco depois das 18h30. Mas glória a Deus que nós chegamos. Deus abençoe o pastor Jefitá e Deus abençoe também meu herdeiro, o Wilson Farácio Júnior. Queridos, por gentileza e sem perca de tempo, foi-me dado aqui alguns minutos para ministrarmos a palavra do Senhor, e eu quero, com muito temor, transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor gerou no meu coração. Por gentileza, Atos dos Apóstolos é o texto que o Espírito Santo fez descer ao meu coração, este que é o segundo livro escrito por Lucas. Localize, por gentileza, o capítulo, que é o capítulo de número 18, e nós estaremos lendo 7 versículos a partir do versículo de número 5. Portanto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículos de número 5 ao versículo de número 11. Se você já encontrou o texto sagrado, por gentileza,
Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E quem pode dizer amém, diga amém. Meus queridos e amados irmãos, foi esse o texto que Deus soprou em meu coração para nós hoje meditarmos nesta escritura. Eu quero, antes de nós adentrarmos a este texto que lemos, fazer aqui aquilo que eu vejo como muito necessário nos dias em que nós estamos vivendo, e que eu chamo de um alinhamento de propósito e de expectativa. Digo isto porque nós estamos vivendo uma crise no que diz respeito aos expositores da palavra de Deus, e até mesmo para salvaguardar a minha própria mente e coração, no momento em que eu estou a me dirigir à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando assumo uma tribuna ou recebo uma oportunidade, eu preciso ter claro que este momento é um momento singular e que há pelo menos 3 funções diretas daquilo que eu estou a realizar. A primeira delas é que eu devo me portar como um ensinador da palavra. E como ensinador da palavra, eu tenho que ter claro que o meu objetivo aqui hoje à noite é transmitir conhecimento aos irmãos e promover entendimento das verdades bíblicas. Eu não venho aqui expor outra coisa senão as verdades espirituais contidas na palavra de Deus. Eu preciso entender minha condição também de, além de um ensinador, a condição de pregador da palavra de Deus. E como pregador da palavra, eu devo buscar despertar a fé e compartilhar a mensagem que o Senhor me deu, a ponto de motivar a transformação pessoal e espiritual de todos aqueles que me ouvem. Então, como pregador, eu quero nesta noite motivar você a ter uma transformação diante do Senhor. E para além de um ensinador e um pregador da palavra de Deus, eu preciso ter a consciência de que eu preciso estar para com Deus como um profeta, como boca de Deus para esta igreja aqui hoje à noite. E na condição de profeta, devo falar aquilo que Deus quer transmitir a todos nós, sabendo que um profeta, ele quando abre a boca, ele traz de Deus direção,
ele traz de Deus correção, ele traz de Deus encorajamento, ele traz de Deus advertência. E nestas condições de ensinador, de pregador e de profeta, é que eu humildemente peço ao Senhor que Ele não considere, ou seja, apesar da minha pequenez, apesar da minha baixeza, que o Senhor nosso Deus, de forma graciosa, me use aqui por bondade, para ministrar a santa palavra do nosso Senhor. Palavra esta que é inspirada, inerrante, infalível, completa, tremenda palavra, que traz muito daquilo que a palavra diz: faz tudo aquilo que o Senhor apraz. Então o que é que Deus pode fazer aqui nesta noite? Só tudo. E se isso está bom para você, dê glória a Deus, pois ouviremos a palavra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, igreja do Senhor, eu quero hoje falar com os irmãos neste texto que nós acabamos de ler. O texto sagrado que ora lemos, ele está contido neste livro, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que Lucas registra, Lucas escreve. E é claro que quando o pastor da igreja me ligou e me comunicou que estaríamos em uma conferência missionária, eu comecei a buscar ao Senhor para que Deus, Ele soprasse ao meu coração uma palavra de cunho missionário, uma palavra que trouxesse-nos uma reflexão acerca da obra de missões, da obra da evangelização. E é por isso que o Espírito Santo me levou a este texto, dentro deste livro. E cada um de nós que debruçarmos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, perceberemos que há uma narrativa acerca da igreja do Senhor Jesus Cristo, que surge dentro das páginas deste livro. E se você começar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o escritor apresenta esta narrativa com algumas características muito importantes. Pelo menos 3 delas eu quero aqui trazer à tua memória. Primeiro, ele vai trazer uma característica indispensável para toda igreja missionária ou para toda igreja missional, que é a característica da igreja primitiva, que é o poder do Espírito Santo. A segunda característica, ele vai também trabalhar o testemunho missionário. E a terceira característica, ele vai mostrar a todos nós a expansão da igreja. Dentro desses 3 pilares, o poder do Espírito Santo, o testemunho missionário e a expansão da igreja como elementos chaves, o escritor de Atos dos Apóstolos passará a nos mostrar o desenvolvimento da igreja que surge em suas páginas e que vai se desenvolvendo. Estes elementos, eles são extraídos do capítulo 1 e do versículo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus está a dizer: eis que vocês receberão poder, e ao receber poder, ao descer sobre vós poder, vocês serão testemunhas, e ao serem testemunhas, vocês trabalharão em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Eu preciso olhar para este texto e entender que este texto é uma estrutura basilar, é uma estrutura estruturante para toda a igreja, todos aqueles que querem realizar a obra missionária. Obra missionária, senhores, é feita no poder do Espírito do Senhor. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque sei que eu entrei dentro de uma igreja Assembleia de Deus. E a igreja Assembleia de Deus é uma igreja que nasceu no fogo do Espírito do Senhor. Um dia desse eu estava pregando lá em uma região próxima a São Paulo, e eu disse para aqueles
que eventualmente criticam a Assembleia de Deus por ser uma igreja pentecostal, e eu disse para eles o seguinte: olha, vocês podem até nos criticar, mas vocês precisam saber a razão pela qual nós somos pentecostais. E o argumento que eu utilizei é que basta apenas olhar para o surgimento da igreja em Atos dos Apóstolos. A igreja pentecostal não nasceu no século 20, o início do século 20, quando surge o pentecostalismo. A igreja pentecostal, ela nasceu desde seu surgimento, desde Atos 2. Portanto, eu estou falando a uma igreja que recebeu o poder do alto, que recebeu o Espírito Santo. E se há alguém aqui que também recebeu, glorifique o nome do Senhor. É uma igreja, primeiro, pentecostal. É uma igreja, senhores, missional. Nós pregamos a palavra de Deus com o nosso testemunho. E já que estou falando de testemunho missionário, eu preciso vos dizer que nós pregamos muitas vezes sem abrir a nossa boca, porque sempre há alguém que está olhando para mim e está olhando para vocês. E olha que interessante, eu preparei isso e nem sabia que o vosso pastor já entraria em meu LinkedIn para saber as empresas da qual eu trabalhei, entrariam no meu perfil acadêmico para saber quais foram os cursos que eu fiz. Isso significa dizer que o testemunho está lá para quem quiser ver. E o meu testemunho está lá e o seu também está. E você pode comunicar a mensagem do Evangelho através da tua vida, lá na tua casa, entre os teus vizinhos, nos lugares onde nós trabalhamos. Bendito seja o nome do Senhor. Somos uma igreja missional, mas também precisamos olhar para a expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos acomodar com as quatro paredes onde nós estamos. Não podemos nos acomodar com o lugar onde o Senhor nos plantou. É muito bom estar num culto como esse. É muito bom sermos alimentados pelos louvores, pela palavra de Deus, mas há todo um mundo lá fora que quer e que precisa ouvir a palavra do Senhor. E eu sei que em uma conferência como essa, o Senhor pode levantar missionários para pregar a sua palavra, mesmo diante de situações tão adversas e até mesmo em outras fronteiras, porque eu sou fruto de trabalhos como este. Quantas vezes eu me lancei à frente do altar dizendo: Senhor, usa a minha vida, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E o Senhor pode levantar nesta noite alguém que acredita nisso, diga amém. Amados e queridos irmãos, ao olharmos para este texto que nós acabamos de ler, dentro deste livro de Atos, com estas bases que já apresentamos aos irmãos, nós vemos que o escritor de Lucas, ele está a registrar a atuação da igreja, a atuação do Espírito do Senhor. E ao ler esses 28 capítulos escritos por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, você poderá perceber que em sua narrativa ele trabalha este texto em dois grandes blocos. O primeiro bloco, a sua atenção está para a igreja que surge, a igreja de Jerusalém, e o papel desta igreja após receber o Espírito Santo que desceu sobre ela. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 12, você vê um papel preponderante do apóstolo Pedro, do apóstolo João, que recebem de Deus poder para pregar a palavra, e muitos sinais, muitos milagres acontecem. Já dentro desses primeiros 12 versículos, você começa a ver uma oposição, você começa a ver uma perseguição, você começa a ver o quanto o inimigo, ele é contrário à obra da evangelização. Mas mesmo diante de todos os levantes, a igreja segue marchando, a igreja segue avançando. E o que eu trago aos irmãos é uma palavra de motivação dizendo: nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus diz
que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Eu sei que vivemos dias de tantas ameaças, mas eu continuo crendo nesta palavra. A igreja do Senhor, ela seguirá caminhando, ela seguirá marchando. Bendito seja este Deus. Quando você chega ao capítulo de número 12, você vê uma perseguição aguda promovida contra a igreja, vê o apóstolo Tiago sendo morto à espada por Herodes, vê Pedro sendo aprisionado com a intenção de barrar a igreja, mas no capítulo 12, no verso 5, a igreja está fazendo aquilo que ela sabe fazer de melhor. A igreja não está indo para a rua para fazer passeata. A igreja não está indo para o confronto físico, até porque ela não luta contra a carne, ela não luta contra o sangue, ela sabe onde é que ela tem que lutar. Em Atos 12:5, a igreja está reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, e a Bíblia diz que enquanto Pedro está preso, a igreja está fazendo contínua oração por ele a Deus. E eu preciso dizer, a oração ainda pode muito em seus efeitos, como diz Tiago. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas a oração ela é poderosa para colocar cadeias abaixo, para romper prisões. E eu já quero aqui declarar que esta noite é uma noite onde o Senhor pode abrir portas para você entrar. Então glorifique e adore ao Senhor, porque ainda há poder na oração da igreja. A igreja que ora, ela rompe fronteiras. A igreja que ora, não há nada que impeça a sua atuação. E eu sinto que esta igreja é uma igreja que ora, porque eu estou olhando para vários cartazes aqui, onde essa igreja tem chegado com a sua oração, com a sua contribuição. E se isso para você vale um glória a Deus, libere um glória a Deus ao Senhor. Mas a partir do capítulo de número 12, nós vemos uma transição narrativa, um deslocamento gradual da igreja de Jerusalém para uma nova igreja que tem surgido, a igreja em Antioquia. E se você desejar saber mais sobre esta igreja, é só você começar a olhar alguns capítulos antes do capítulo 13, como o capítulo 11, e a partir do capítulo 13, é esta igreja que chamará a atenção de Lucas, porque nesta igreja, a Bíblia diz que o Senhor reuniu ali uma igreja fervorosa, uma igreja de oração, uma igreja que une dois propósitos. Se você observar nessa igreja, você verá que há uma lista de doutores e há uma lista também de profetas. E é interessante ver que ainda há espaço para profetas e doutores se congregarem juntos, porque muitas vezes há uma dicotomia. Há alguém que quer ser profeta e aí ele já não participa de escola bíblica dominical, ele já não vem em culto de ensino, ele já não quer saber de teologia. Por quê? Porque ele está credenciado como profeta. O pastor chama ele para o culto de ensino e diz: não, pastor, eu sou profeta. E de igual forma, ou contrariamente falando, há também o teólogo, o doutor, que aí o pastor vai chamar ele para a vigília, ele diz: pastor, eu sou doutor. O pastor vai chamar ele para a consagração, ele diz: pastor, veja as minhas credenciais, veja o meu bacharelado, veja o meu mestrado, veja o meu doutorado, eu sou PhD. O senhor vem me chamar para consagração, o senhor vem me chamar para culto de vigília. Mas quando eu olho para a igreja de Antioquia, eu vejo que lá estão doutores e profetas em um mesmo lugar, servindo a Deus com as ferramentas que o Senhor deu. Eu quero acreditar que nesta noite é bem possível que aqui nessa tribuna haja vários doutores e também haja nesta igreja muitos profetas, mas aqui o que impera é a graça de Deus, pois sem ela eu não seria nada e você também não seria. Então glorifique a Deus pelo teu chamado e se pode levantar uma de suas mãos e liberar uma palavra de adoração. Enterabadarabacandarai, estibiamarabiacei. Oh glória! Permita-me me colocar aqui, e faço isso apenas para dar um exemplo. Eu comecei a pastorear muito cedo, aos 19 anos de idade.
Estou pastoreando já há um pouco mais de 2 décadas. Já estou na 11ª igreja. Pastoreei igrejas no interior, na região da Lapa, na cidade de Osasco, algumas igrejas, na cidade de Cajamar, um setor. Agora estou em Pinheiros, onde temos 26 igrejas ali. E eu comecei buscando a Deus, jejuando, orando e pedindo dons espirituais, experiências espirituais com o Senhor. E o Senhor foi me dando condições, e eu fui avançando e crescendo na graça, crescendo no conhecimento espiritual com o Senhor Deus. Mas sempre houve no meu coração o desejo de estudar. E estou estudando durante 20 anos de maneira ininterrupta. Vocês viram aqui o pastor citando algumas dos cursos que eu pude cursar. Terminei há pouco um mestrado em teologia, estou me doutorando em teologia. E por que é que eu vou citar isso aqui? É porque eu tenho comigo que é possível você ser um estudioso da palavra de Deus e preservar o fervor do Espírito Santo. Como Pedro falou, nós temos que crescer na graça e nós temos que crescer no conhecimento de Cristo Jesus. É por isso, querido, que quando estou pregando, eu iniciei aqui fazendo um alinhamento de propósito e de expectativa. Eu sei que quando prego ou quando estou tendo uma oportunidade como essa, haverá momentos que eu estou ensinando. Eu sei também que haverá momentos que eu estou pregando, mas eu sei também que em alguns momentos eu estarei profetizando. Então fique atento, porque durante essa palavra o Senhor, Ele pode falar com você, Ele pode visitar a tua vida, Ele pode visitar a tua casa, Ele pode visitar a tua família. E eu creio que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. E numa conferência como essa, Ele pode batizar a tua vida. E você que ainda não fala línguas estranhas, poderá abrir a boca e começar a falar em mistério. E pode ser enquanto eu prego, que tal você começar a adorar, abrir a tua boca e glorificar. Eu não sei se você trouxe glória a Deus para este culto, eu não sei se você trouxe aleluia, e eu não sei se você é batizado com o Espírito Santo, mas eu convido esta igreja de Pindamonhangaba a levantar a tua mão, a abrir a tua boca e glorificar a Deus. Estenda as tuas mãos aos céus. Quem tem glória, quem tem glória, quem já pode liberar uma palavra de adoração. Oh, Rai Terabaia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu desejo que as nossas igrejas, elas tenham este perfil da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia tem doutor que está submisso à vontade de Deus. E não somente isso, doutores que têm sensibilidade no Espírito. Profetas sensíveis à voz de Deus. Ao ponto de nesse grupo relacionar Barnabé em primeiro momento, Saulo em último lugar. Está lá o último da lista. E quando eu olho para isso eu vejo que o Espírito Santo ele seleciona. E alguém dirá não, sim, ele seleciona. É ele quem escolhe, é ele quem levanta, é ele quem capacita, é ele quem envia. Andei, terabadai. Talvez você tenha vindo para essa conferência e esteja dizendo: eu quero tanto ser um missionário, eu quero tanto ser um pregador, eu quero tanto ser um pastor. É bom ter o desejo para o episcopado, é ótimo, a Bíblia diz que isso é bom, mas ore a Deus, porque não é homem quem levanta, até porque se o homem levantar você não chega longe, mas se o Senhor te levantar, não haverá barreiras que impeça o teu chamado. Eu estou pregando para um povo que entende essa verdade espiritual. É Deus quem escolhe. A Bíblia diz que eles estavam orando, servindo ao Senhor e jejuando, e disse o Espírito Santo. Você ainda tem ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo?
O texto sagrado diz: quando ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Será que o teu coração pode acolher a voz do Espírito de Deus nesta conferência? Deus ainda fala, Deus ainda trabalha. Alguém poderá dizer: mas eu estou orando tanto e o pastor não me vê, eu estou orando tanto e o meu líder não me vê. Fique tranquilo, porque quem precisa ver já está vendo. Não precisa ser nem na igreja, até lá na tua casa. Oh, glória! Deixa eu dizer algo para você saber que Deus vê. O Senhor te viu lá na tua casa, lá no teu quarto, lá na cozinha, lavando louça, chorando e dizendo: Deus, eu vou para a tua casa hoje à noite e eu preciso ouvir uma palavra que venha impactar a minha alma, que venha me alimentar, que venha me fortalecer. Aí o Senhor diz: que bom que você veio à minha casa hoje, porque estou eu falando contigo. Eu lhe ajudo, eu lhe esforço, eu te levanto. Eu sou o teu Deus. Levante a tua cabeça, porque Deus te vê, Deus te contempla. É possível que tenhamos companheiros aqui, dirigentes de igreja, e muitas vezes trabalhamos distante da vista do nosso pastor. Muitas vezes o máximo que ele vê é alguns momentos que nós estamos com ele, ou ele conosco, ou então os resultados do nosso trabalho. A Bíblia diz que esses homens estavam lá já há um ano. Há um ano de trabalho em Antioquia. Jerusalém estava distante, mas o Espírito Santo estava com eles. O colégio apostólico estava lá em Jerusalém, mas em Antioquia da Síria, lá estava um grupo de irmãos e o Espírito Santo no meio. E aí em uma das reuniões, porque eu gosto, querido, de ser pentecostal, permita dizer isto, eu gosto de ser pentecostal, eu gosto de estar numa igreja pentecostal, e eu gosto de culto pentecostal. Eu gosto. Sabe por que eu gosto? Porque culto pentecostal tem uma dinâmica diferente de qualquer outro culto que você possa entrar, que você possa vivenciar. A dinâmica do culto pentecostal, até temos a nossa liturgia. Não estou dizendo que não temos a nossa liturgia. Programamos o que vamos fazer, horário para começar, horário para terminar. Só que há um elemento no culto pentecostal que está lá em Atos 2. Está todo mundo sentado, esperando, expectativa inteirinha de 10 dias, esperando algo acontecer. E aí o texto sagrado diz que entra ali um vocábulo: de repente. De repente. De repente. De repente. Não entendi a dinâmica. Você está achando que vai ser mais um culto, mais uma conferência, mas de repente o Senhor muda o pregador. Traz alguém que nem era para estar aqui, mas aí o Senhor diz: mas vai estar lá, porque quem manda sou eu que tenho controle. E aí de repente, olha eu aqui, olha você aí, e olha Deus bradando e operando. Recebe este poder, recebe esta alegria, recebe este gozo. É de repente. Então não se desligue, redobre a tua atenção, porque de repente Deus muda a tua história, de repente Deus muda a tua situação, de repente Jesus te batiza com o Espírito Santo. E isto eu só vejo numa reunião pentecostal. Está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Alguém nesta casa sentindo? Estou reiterabandore de candarai, stubiterabiaçou. Querido, eu vou correr. A partir de Antioquia, vemos uma primeira expedição missionária. Olha a igreja em atuação. Nessa primeira expedição missionária, que ocorre por volta do ano 46 a 48, Paulo e Barnabé vão visitar várias cidades, iniciando pelo território da ilha de Chipre. Aliás, Barnabé, ele é oriundo dessa região, então ele começa em casa. Olha que interessante, duas regiões eles vão trabalhar: a região da ilha de Chipre, de onde Barnabé é oriundo, e é Barnabé que
está como chefe nessa primeira expedição. Você observa, quando Lucas registra Barnabé e Saulo, não é Saulo e Barnabé, é Barnabé e Saulo. Então, primeiro, eles estão indo para a ilha de Chipre, e lá eles fazem um trabalho percorrendo de ponta a ponta aquela ilha. Depois eles sobem e eles vão para a região da Galáxia, a região da Ásia Menor, e Paulo é dessa região. Paulo é de Tarso. Isso significa dizer que a primeira viagem missionária, a primeira expedição missionária, eles começam em casa. Tem muita gente querendo pregar, querido, nos confins da terra, mas ainda não começou no seu bairro, na sua cidade, ao lado da sua igreja. Ele quer ser um grande evangelista, um grande missionário. Você quer ser? Então comece dentro da tua casa, comece entre os teus familiares, comece no bairro onde você mora, comece lá na empresa, comece a falar de Jesus, e quando você tiver percorrido ali, aí o Senhor vai te levar para outros lugares. A segunda expedição missionária, que acontece no ano 49 a 52, agora já não mais acompanhado por Paulo, mas acompanhado por Silas ou Silvano, e mais à frente por Timóteo. Eles vão visitar os mesmos lugares, e aí eu percebo algo, que quando Paulo, ele quer visitar os mesmos lugares, ou seja, a ilha de Chipre, a Ásia, a Galáxia, o Espírito do Senhor, diz o texto sagrado, impede eles de prosseguir. E é interessante olhar para esse texto, como é que o Espírito Santo impede eles de visitar as igrejas para fortalecer os irmãos. E eu fiquei um tanto que abismado. Eles vão direcionando para outra margem, e o Espírito do Senhor também impede eles de prosseguir. E o Espírito está tão contrário à direção que eles estão, porque é possível que a gente esteja indo para um lugar onde o Espírito Santo não quer que a gente vá, não quer que a gente se direcione. E eles ficam tão sem direção, que eles descem para Troade, e em Troade eles vão passar aquela noite, sem saber para onde ir. E a Bíblia diz que naquela noite, querido, naquela noite, Paulo tem uma visão, onde um varão macedônio se apresenta para ele, e diz para Paulo: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo acordou bem cedo e diz: já sei, o Espírito Santo já me dirigiu, nós vamos para a Macedônia. E isso me diz muitas coisas, porque eles ainda estavam no continente asiático, mas ir para a Macedônia era romper o continente, era ir para o continente europeu, era atravessar a Macedônia. E quando o Espírito Santo quer, ele usa a igreja, querido, para ir além de suas fronteiras. Eu vou repetir: quando o Espírito Santo olha e vê uma igreja missional, ele leva a igreja a romper as suas fronteiras. Deixa eu profetizar aqui, meus queridos irmãos, o Senhor vai usar esta igreja ainda mais para romper fronteiras. Quem acredita que Deus pode fazer essa igreja conhecida em todo o planeta? Ele é Deus, e Ele é Deus das nações. Deixa eu correr um pouco mais. A terceira expedição missionária ocorre por volta do ano 53 a 58. Paulo vai visitar novamente Macedônia e Grécia, que ele já havia visitado. Vai ficar em Éfeso, e ali ele começa a escrever as suas cartas, dentre elas essa carta que nós estamos, outras cartas, a carta de Corinto, a carta aos Gálatas. E ele vai começar agora a trabalhar uma outra questão. As igrejas estão abertas, agora é necessário trazer edificação, solidez, base teológica, base doutrinal, porque o inimigo, querido, iria se levantar contra esta obra, contra estas igrejas. E é a partir daí que nós começamos a ver como o Senhor Deus atua. Através desta visão, deste varão macedônio, Paulo recebe direção de Deus para ir para a Macedônia. Lá ele chega a Filipos, ele vai passando, e igrejas vão surgindo, como a igreja aos Filipenses, Tessalonicenses, a igreja de Bereia, a igreja de Corinto, que é para onde nós iremos olhar nesses nossos últimos minutos dessa ministração. No capítulo de número 18 que nós lemos, nós estamos exatamente em Corinto. Se você observou, a partir do versículo de número 1, você vai ver um deslocamento de Paulo. De Atenas, ele chega a Corinto. E chegando a Corinto, ele está ali na Macedônia, ele está ali na Grécia. Quando ele chega ali, diz o texto sagrado, que ele começa a fazer a obra do Senhor. E nesses 7 versículos que nós destacamos, nós começamos a ver como Deus atua na vida de um missionário. Se você observar o capítulo 18 e o versículo de número 5, diz o texto sagrado: quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia,
Paulo passou a dedicar-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Há aqui uma comitiva de obreiros que estão chegando, Silas e Timóteo. É bem possível que a presença de Silas e Timóteo provavelmente trouxe não somente apoio, encorajamento a Paulo em seu ministério, mas é possível que a carga de Paulo tenha sido aliviada para que ele pudesse se dedicar integralmente à palavra de Deus. E eu, querido, estava dizendo ao pastor que até 2015 eu estava lidando com duas frentes: a minha profissão e também a minha vocação e meu chamado. Mas em 2015 o Senhor também me tirou para viver integralmente para a sua obra e me dedicar ao estudo da sua palavra. É o que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. A partir de agora ele vai se dedicar ao ensino. E se nós de verdade queremos ser usados por Deus na pregação da palavra, é necessário nos dedicarmos à palavra de Deus. E aqui eu falo para mim mesmo e falo para os meus companheiros: se queremos ter eficácia, eficiência na obra que nós estamos fazendo para o Senhor, precisamos nos dedicar ao estudo da palavra. Isso mostra que é necessário um estudo constante. Mas esse versículo não apresenta apenas um estudo, mas apresenta também uma obediência sincera. Quando Paulo começa a se dedicar integralmente à palavra de Deus, ele também está se submetendo ao poder desta palavra. E ele está dizendo: a partir de agora eu vou viver a palavra, eu vou viver para a palavra, eu vou viver pela palavra. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Palavra essa que é poderosa. Nós não precisamos muitas coisas para que o Senhor atue em nosso culto. Nós já temos os nossos elementos, e dentre eles nós temos a palavra de Deus. Eu não me preocupo, e por favor, não me entenda mal, eu não me preocupo com a minha desenvoltura quando eu estou pregando. Eu não vim aqui para mostrar a performance de um pregador, até porque eu não sou um pregador, eu sou um pastor. Eu vim aqui para vos comunicar uma palavra que o Espírito Santo fez descer ao meu coração. E se eu entregar este ensinamento e essas verdades espirituais a esta igreja, eu já volto para São Paulo dando glória a Deus e dando um aleluia, porque eu entendo que aqui quem tem poder para atuar é o Senhor, e é pela palavra, porque diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que esta palavra, ela é viva. Eu vou repetir: a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. Ela é penetrante. Aliás, o texto diz: mais penetrante do que uma espada aguda de 2 fios. E ela não penetra só de um ouvido ao outro, porque tem alguém que dirá: olha, entrou aqui e saiu do outro lado. Não, esta palavra, ela é tão aguda, ela é tão eficaz, que ela penetra lá na divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não é incomum alguém chegar para a gente num culto e falar assim: pastor, quem foi que contou minha história para o senhor? Quem é que lhe disse o que eu passei hoje? Quem é que já veio aqui fofocar sobre a minha vida? Não precisa disso. Eu iniciei dizendo aqui sobre uma crise no que diz respeito à exposição da palavra, porque tem pregador hoje que antes de vir para o culto, ele vai primeiro visitar o Facebook dos irmãos, para saber quem está lá, para saber como é a família, para saber isso e aquilo. E esses pregadores depois chegam aqui e faz revelação, e começa a dizer: onde está aqui a Maria? Onde está aqui o João? Onde está a irmã da Maria, por nome tal? E dizendo que é revelação. Nós nem precisamos disso. Sabe por que não precisamos? Porque a palavra, ela é poderosa, e ela penetra, e ela age, e ela conhece o teu pensamento, ela conhece a tua intenção. Então recebe palavra de Deus aqui nesta noite, porque ela vai aí, captura o teu pensamento, captura a tua intenção, fala o meu espírito aqui, e aí vem direção, vem encorajamento, vem recursos de Deus para a igreja e para a sua vida. Quem pode acolher esta palavra e glorificar a Deus? Deixa eu correr de novo.
Olhe para o versículo de número 6. Capítulo 18. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Se é verdade que você não fechou a Bíblia, diga amém. Amém. Escute. Ele está dedicado à palavra. Mas o que é que acontece? Ocorre uma oposição. Paulo agora em Corinto, ele vai vivenciar não somente opositores, mas esses vão agredi-lo com palavras. O termo que aparece, eles irão proferir blasfêmias. E o apóstolo Paulo, diante dessa situação, ele vai sacudir as suas vestes. E não há tempo aqui de eu mostrar o sentido disso, a não ser vos dizer que o que ele está apresentando aqui é lavando as suas mãos diante da situação, em cumprimento a Mateus 10,14, quando o próprio Cristo diz: e se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que Jesus estava orientando aqueles irmãos que estavam saindo para a obra missionária é que nenhuma resistência, nenhuma oposição, nenhum levante pode barrar o teu chamado, a tua vocação. Se uma porta se fechar, outra porta vai se abrir. Se alguém não quiser te ouvir, outro alguém vai abrir o coração para ouvir. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Eles não quiseram ouvir a palavra que Deus tinha dado entregue a Paulo para oferecer a eles. Então diz o texto sagrado no verso 7, que ele, saindo dali, foi para a casa de um homem chamado Tício, Tito Justo, temente a Deus, cuja casa estava ao lado da sinagoga. E quando ele começa a pregar neste lugar, naquela casa, da sinagoga para aquela casa, então diz o texto sagrado, que não somente este homem que era temente a Deus, muito provavelmente um gentil, que havia se convertido ao judaísmo, não somente ele, mas também todos os que estavam naquela casa, conforme o verso 8, Crispo, o principal da sinagoga, também creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Sabe o que eu aprendo aqui? Precisamos continuar a evangelizarmos, a pregarmos, a entregarmos folhetos. Mas se alguém amassar e jogar no chão, se alguém fechar a porta, se alguém começar a falar blasfêmias, não tem problema. A gente deixa de falar para esse, vai falar para o vizinho, vai falar para o outro, porque sempre haverá uma boa terra para receber uma boa semente. Sempre haverá uma boa terra para receber uma boa semente. Deus não vai deixar você e eu pararmos de evangelizarmos. Agora veja, Paulo até em certo momento pensou em parar, e ele diz: não prego mais a vocês. Mas aqui eu quero terminar com esta palavra, porque o meu tempo se foi. Permita-me e ouça-me com muita atenção. Quando eu olho para este texto, eu vejo que os momentos em que nós olharmos para a opressão, olharmos para a oposição, olharmos para aqueles que querem nos parar, está na hora de nós entrarmos diante da presença do Senhor e confiarmos em nossa chamada. E eu termino dizendo: é preciso ter convicção de que foi o Senhor que nos chamou. E é possível, senhores, irmãos, obreiros, queridos, que em meio à nossa jornada, em algum momento, a gente pensa em parar. Eu já pensei algumas vezes. Em algum momento a gente olhe para as pedradas, olhe para os opositores, olhe para as dificuldades, olhe para os tormentos da vida, os problemas e os dilemas, e queira parar. É possível que você também já tenha pensado em parar. Mas quando eu olho para este texto no versículo 9 e 10, eu vejo que o Senhor nessas horas, Ele vem nos socorrer, e Ele vem cirurgicamente para falar conosco. O texto sagrado diz que em uma visão Deus se manifestou a Paulo e disse para Paulo: quem está com a atenção redobrada, diga amém. Abra bem o ouvido para ouvir, porque eu vou falar pausadamente para você ouvir o que Deus disse para Paulo, e hoje está dizendo para esta igreja. Deus disse para Paulo: não temas. Eu vou repetir: não temas. Eu não sei o que você está passando, minha irmã. Eu não sei quais são as tuas lutas. Eu não sei qual é o teu tormento, qual é a tua batalha. Mas eu venho como profeta de Deus dizer nessa noite: não temas.
Você tem coragem de encorajar alguém agora? Pega na mão dessa irmã, por favor, só vou pedir essa vez. Pega na mão dela, mas com firmeza, e comunique a ela esta palavra bem perto do ouvido dela. E diga para ela: Deus está dizendo, minha irmã, não temas. Se ponha como profeta, como boca de Deus, e diga para o teu companheiro: não temas, não temas. Não temas, eu não sei o que você está passando. Não temas, não temas, não temas. Oh glória! Mas Deus não diz apenas não temas. Ele diz também: não te cales. Não temas e não te cales. Quem é que está querendo calar a tua voz? Você sabia que o inimigo não quer ver a tua adoração, não quer ver o teu louvor, quer te ver no chão, na lona, no pranto. Mas hoje Deus me traz aqui para dizer: não te cales, não temas, não te cales. Quem pode abrir a boca e dar glória? Queridos, com a permissão do vosso pastor, se coloquem em pé. Deus está dizendo: não temas. E isso é muito forte. Não te cales. Estou querendo te calar, não é? Mas não vão te calar. Senhoras, irmãs queridas, irmãos queridos, o diabo não vai calar a igreja. A mídia não vai calar a igreja. Os opositores não irão calar a igreja. Porque há algo, um elemento basilar, que faz com que a igreja não se cale. E está no texto: porque eu sou contigo. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. E se você sente a presença dele aí, fique tranquila, porque você não vai se calar, você não vai parar, você vai continuar a obra. Quando você chegar lá naquele vilarejo, naquele bairro, naquela cidade, o Senhor Deus vai te usar com poder e com grande glória, vai te usar com autoridade. A voz de Deus aqui hoje à noite é: não pare, não se cale, eu sou contigo. E quer se tranquilizar mais? Ninguém ousará tocar em ti. É Deus dizendo: ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho propósito. Eu tenho muito povo nessa cidade, diz o Senhor. Oh glória! Quando Paulo ouve essa palavra de Deus, ele se levanta e diz: eu vou continuar. Essa é a segunda viagem missionária, eu farei a terceira, e até quando eu estiver indo para o meu final, eu continuarei pregando. Quarta viagem missionária, ele vai ser preso em Roma, e quer saber, ele pregou mais preso do que muita gente solto. Eu vou repetir: ele evangelizou mais preso do que muita gente que está solto. Olhe bem para mim, ele pregou a toda a guarda pretoriana, todos aqueles que vinham de escala a escala: tome evangelho, tome Jesus, tome pregação, e foi ganhando almas para Jesus. E muita gente solta não prega a palavra de Deus, mas eu venho trazer de Deus esta palavra. Ele tem poder e autoridade para nos levantar. Levante uma de suas mãos aos céus, e se ainda tem disposição para orar, e se ainda tem fôlego para orar, solte a tua voz neste momento. Vamos orar nesta hora. Querido Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor, lhe agradecer pela entrega desta ministração, por este momento tão especial, por esta oportunidade tão rica, tão linda, que o Senhor me concedeu em estar aqui. Quero te louvar, Senhor, por esta igreja, te adorar, ó Pai, por este trabalho, pela vida dos teus servos, pela vida do pastor Euclides Vaz, por toda a coordenação deste trabalho. Te louvar, Senhor, por cada um desses irmãos, dessas irmãs, desses obreiros, e pedir a Ti agora, ó Espírito de Deus, ó Santo Espírito do Senhor, ó Senhor, que pode levar esta palavra
ao mais profundo da alma, dos corações. Espírito do Deus vivo, onde o Senhor encontrar um coração que se abre, onde o Senhor encontrar uma alma que se derrame, comece agora a encher ele de poder, o poder que fora prometido, o poder que veio sobre a igreja primitiva, quando eles receberam poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando Pedro toma a palavra, lá em Atos 2:39, ele diz que essa promessa dizia a respeito a eles, aquela geração, aqueles que ainda viriam, os que estão longe, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E o Senhor chamou esta igreja, o Senhor chamou este povo. Então essa promessa é para nós também. Onde houver uma mão que se levante, e alguém que ainda deseje batismo com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo agora. Renova, restaura, enche com o teu poder, e aviva a chama missionária. Avive a chama missionária. Entre plaque terra, banora mangadaia sei. Oh, acenda a chama missionária. Pai, levanta-nos para realizarmos o teu querer, para realizarmos a tua vontade. Este, Pai, é o meu pedido. Eu faço no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Que Deus em Cristo os abençoe, pastor. Muito obrigado.